Alô, grande massa torcedora do Museu da Pelada. Eu e o cinegrafista Fernando Gustavo viemos hoje ao município de Biguaçu, que fica na região metropolitana de Florianópolis, para entrevistar um grande ídolo do Figueirense, o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 93 gols. Ele também tem uma relação muito forte com o rival, o Avaí. O Albeneir é o cigano do futebol. Ele jogou em 18 clubes do país. Das 5 regiões do Brasil, ele só não jogou em clubes do Nordeste. E teve uma passagem muito interessante, muito bacana no Grêmio, onde ele foi campeão gaúcho em 86 e ele foi o artilheiro do campeonato. Jogou ao lado de Renato Gaúcho, Osvaldo, Baidec, Hugo de Leon, e vai contar essa história pra gente também. Ele tem história de superação, tanto dentro de campo, como depois que encerrou a carreira. Histórias muito bonitas que a gente vai ouvir do Albeneir. Vamos lá? Albeneir. Ô, meu amigo. E daí? Grande Albeneir. Tudo certinho? Prazer imenso. Prazer todo meu receber o Museu da Pelada. Por favor. Muita história aí pra contar. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Privilégio. É da fora. Privilégio nosso. Primeiramente, né, é eu quem agradeço, né, essa visita de vocês. Uma honra muito grande ser entrevistado, né, no Museu da Pelada. Pô, bacana pra caramba. E obrigado. Tá na forma de jogador ainda, na época do jogador. Tá com o mesmo peso ainda? Mesmo peso. É o meu biotipo, né? É. Meu biotipo já ajudou um pouquinho, né? E então, mantendo essa coisa carcaça aí. Vou começar aqui até diferente do que eu estava pensando, já que você falou, a gente falou do seu porte físico, que é curioso porque muita gente, eu ouvi declarações de ex-jogadores, de pessoas que jogaram com você ou que viram você jogando, e eu vi alguns vídeos também, que você, apesar da sua altura, você era um cara habilidoso e rápido, né? Fala um pouquinho sobre as características, né, do seu jogo. Você é artilheiro, óbvio, mas não era um jogador forte e alto que ficava na área parado esperando o meio de campo te deixar na cara do gol, né? É uma pessoa no livro que foi escrito pelo Polidoro Júnior, ele me comparou com um guepardo. Um guepardo é aquele animal que muda de direção em alta velocidade, né? E eu fui um cara privilegiado, né? Como tu falou, apesar de quase 2 metros de altura, né? Uma vez também compararam em São Paulo, no Jornal de São Paulo, me comparou, olha que honra, com o querido falecido Dr. Sócrates. Então, quer dizer... Embora você jogasse em posições diferentes, o Sócrates era um meia mais recuado, eu era um cara mais de ataque, mas que tinha como um trunfo a velocidade. Então eu joguei com um cara joguei com Carlos Magno, Zenon, Sabella, Balduino. Sabella foi técnico da seleção argentina. Da seleção argentina, jogou no Grêmio comigo. E outros, né? Que me colocaram várias vezes ajudava um pouquinho na cara do gol, né? Essa tua característica foi desenvolvida lá em Baldim, em Minas, ou... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Já em Belo Horizonte. Você foi muito pequeno para Belo Horizonte? Eu fui pequeno, né? Menino, bem pequeno mesmo, né? E então, naquelas peladinhas de rua, né? Peladas de rua, no meio da rua mesmo, no meio da rua. Onde cortavam um eucalipto, de vez em quando eu estava com as cabeças. Jogava asfalto ou paralelepípedo? Asfalto, paralelepípedo. Tudo, né? Colocava 2 pedrinhas e ia embora, era o gol. E depois fui crescendo nos times amadores de Belo Horizonte, tudo, Cachoeirinha, Renascença. E aí foi. O pessoal passando, na época se chamava Olheiro, né? E me levaram. Pro Cruzeiro. No Cruzeiro, né? Cruzeiro de Belo Horizonte, numa fase que... Você foi mais ou menos na época que o Cruzeiro ganhou foi um pouco antes, né, da Libertadores, 76? Cara, tinha muita gente boa, né?
Era um clube muito visado, né, pela Meu garotada. Deus Né? do céu, muito visado. O Atlético também O Atlético era, né? tinha, tava com uma base fortíssima também, né? Reinaldo. Cerezo. Meu Deus, agora imagina. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, meu Deus. Hoje vem com esses caras todos, né? Uhum. E então eu fui pro Cruzeiro, meu pai era cruzeirense, me levava pro Mineirão, ia grudado nele. E eu Isso morava. foi que ano mais ou menos? Você lembra? 74, 75, mais ou menos isso, né? Porque a gente morava no bairro Cachoeirinha e a gente tinha que atravessar o bairro São Francisco, passar dentro da universidade e chegar até o Mineirão. Né? A pé. Cara, sempre lotado. Eu ia pra lá e via Perfumo, cara. Perfumo, zagueiro do... Perfumo, Raul. Raul Plaza. Depois eu convivi com muitos deles, né? Na toca da porta. Agora pensa. Agora lá daqui bancada, ali do ladinho dos caras, olhando só olhado. Mas assim, eu me considero um cara muito privilegiado, sabe? E aí como é que você ficou na base do Cruzeiro e foi pro ESAB, né, de Contagem, né? O Cruzeiro tinha um timaço. Tinha um aspirante. O aspirante jogava no Barro Preto. O senhor Lincoln Alves, que era um treinador, Crispim. Mas o Cruzeiro tinha muitos jogadores. Muitos mesmo. Então o que fazia? Quantidade e qualidade. Né? Quantidade e qualidade. O que fazia? Emprestado. O Atlético Mineiro também fazia a mesma coisa. O Cerezo foi lá pro Nacional, depois a gente vai contar que você também foi para lá. Exatamente. Então, nessa leva, sobrou para mim também. Então, o meu primeiro clube como profissional foi o Nacional de Manaus, onde eu fui em 77. E de lá para cá não parei mais, quer dizer, parei em 93. Você jogou no Nacional quanto tempo? Foi um campeonato brasileiro, né? De 77, isso? 77. Então eu tive a oportunidade de me meter no espaço de Rivelino, Carlos Roberto Pintinho, né? País, goleiro do América, Alex, goleiro do América. E depois... Muitos desses já foram entrevistados por nós. Pois então, olha só que honra, cara. Pelo amor de Deus. Tá no meio deles de novo. Nossa, tá doido. Então assim, ó, é um privilégio, né, ter vivido intensamente essas épocas. Na época que você jogou no Nacional, surgiu um problema com relação ao seu passe, né? Que não se sabia se era do Cruzeiro ou se era do ESAB. Como é que foi essa confusão? E queria saber se ela te atrapalhou de alguma forma ou foi só uma coisa burocrática fora de campo que não te afetava em nada? Eu nunca me incomodei com essas coisas fora de campo, não, cara. E, na verdade, eu sabia que eu estava seguro por um clube. Só vim a saber que era o Cruzeiro depois que eu vim para o Figueirense, em 82. Já, em 82, já. Em 82, por quê? Houve o interesse da parte do Avaí, que é o rival, porque eu cheguei em 81. Quer dizer, essa briga já começou lá atrás com você. Então, houve o interesse do Avaí. Antônio Paulo Remor, que era um dirigente do Figueirense, primeiro quem contactou em Belo Horizonte, para minha volta para cá, foi Mário César Campos, um diretor do Avaí. Antônio Paulo Remor, que era diretor do Figueirense, antecipou e comprou meu passe. E me deu de presente para o Figueirense. E ele foi no Cruzeiro, né? Ele foi no Cruzeiro, então eu vim para cá. Foi a sua primeira passagem pelo Figueirense. Já criou ali uma identificação muito grande com a torcida, né? Mas bem no começo foi difícil. Por quê? Porque os caras assim, contrataram um jogador de basquete.
né? Negão grandão. As pernas pareciam uma garça, né? Então, pô, os caras, de jeito de contratar um centroavante, contrataram um jogador de basquete. E aí, a bola batia, entrava, batia, entrava, batia, entrava. Aí os caras tiveram que... E aí, mas houve uma guerrinha antes, no começo, né? Porque os caras me vaiavam, né? E eu sempre fui um cara meio... estourado. Aí, o que eu fazia? Eu mostrava o meu dedo do meio, né? Mostrava o meu dedo do meio para alguma... Não levava desaforo para casa. Direcionado, porque o jogador, ele tá em campo, mas ele tá ciente de tudo que tá acontecendo. Tá sabendo então, que tá se passando ali, aquela turma ali não gosta de mim, então eu vou fazer 2 e vou lá. Vou fazer 2 e vou lá. Então, fiz 2, fui lá, e aí pronto, acabou. Acabou. Mas eu sempre fiz gols, graças a Deus, e vibrei com a minha torcida, com o meu torcedor. Nunca provocou o adversário? Não. Você foi um cigano do futebol, né? Você jogou em 18 clubes. 18 clubes. Das 5 regiões do Brasil, você só não jogou em clube do Nordeste, não foi isso? Não joguei. Jogou só no Nordeste que você em São Paulo joguei. Região Norte, Nacional Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também não. Mas jogou no Sudeste, no São Paulo, né? Em vários clubes de São Paulo. E assim, ó, Minas, são clubes que até hoje eu tenho, eu tenho um grupo, eles me convidam. Pô, vem aqui, tem uma festa aqui. Então, todos. Isso é muito bacana, né? Todos. Por quê? Porque existe o respeito. Olha, o seu primeiro título foi no Brasília, né? Que foi até antes de você vir pro Figueirense. 78, né? Isso. E depois, quando você retornou para lá, ainda ganhou um título em 80 também. 80 também. Lá no Brasília, você... E o segundo foi em 79 no Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim. Quer dizer, você foi tricampeão estadual. Por times diferentes. Exatamente. No Campeonato Brasiliense e no Campeonato... Na época ainda não era Mato Grosso do Sul, ainda tinha dividido ainda. Foi o primeiro campeonato Sul-Mato Grosso. Sul-Mato-Grossense. Ah, que legal. 79. Ah, bacana. Onde tinha Gino Gamarra, Paulinho, Biluca, Escurinho, Biluca jogou na América, né? Tadeu Macrini, Timaçu. No Brasília, você jogou com o Edmar. Edmar, o Carão. Que jogou no Guarani, jogou no Palmeiras, né? No Flamengo, centroavante, no Grêmio, fazedor de gol. Atlético Mineiro, né? Fazedor de gol. Ele na época, quer dizer, vocês dois centroavantes, ele estava começando, você já tinha Ele estava começando, Péricles, Banana. Então ele estava começando. Mas como eu tinha uma certa facilidade de cair para os lados, de vir buscar bola, de tabelar, eu tinha essa facilidade, os treinadores sempre conversaram comigo. Mas ele também era um jogador que se movimentava bastante, mas né? Então. Pois se tiver confundido... Mas depois também eu joguei com outros que... Tadeu Macrini, por exemplo. Tadeu Macrini era centroavante, fazedor de gol. E eu jogava de quê? Eu jogava de ponta esquerda. Quem era o nosso meia? Arthurzinho. Só. Caramba. Arthurzinho jogava muita bola. E aí? Pô, nós jogamos com esse cara, meu. Arthurzinho. Rei Arthur. No Operário, né? Rei Arthur, cara. Arthurzinho jogou muitos anos lá no Operário, não foi? Então, ele era super ídolo lá, né? E fizeram uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro daquele ano, né? De 79. Ficaram em 5º lugar. O Operário já tinha sido 3º ou 4º em 77, né? Já. Com Manga no gol. Com Manga no gol. Eu sempre, quando eu chegava nos clubes, eu tinha que chegar para resolver. Vamos supor. Não. Em 84, o Grêmio foi campeão do mundo quando? 83. Eu cheguei em 84 para substituir o pessoal. E aí? Responsa. Campeão do mundo. Eu fui substituir alguém. E aí? E aí em 84, infelizmente, foi onde eu tive
Você teve uma lesão muito séria. Você tinha chegado há pouco tempo, não foi? Eu cheguei no ano que eu cheguei. Foi. Final do ano, fiz algumas partidas pelo Campeonato Gaúcho. E me machuquei. Machuquei em Caxias e fiquei 1 ano parado. Isso. Você teve uma lesão muito séria no joelho. Foi qual joelho? Direito? Direito, ligamento cruzado, estourou tudo. Teve gente dando sua carreira como encerrada naquela época, não foi? Muita gente deu como encerrada. Conta essa história de você, do ciborgue dos Pampas. Eu me emociono porque muita gente me deu como inutilizado, né? Então, eu fiquei 1 ano parado e teve um cara que foi sensacional comigo. Todos foram, né? Mas assim, ó, Gilberto Tim. Foi preparador físico do Grêmio na época. Seu Paulo Lubumba. Seu Berardi. Os caras foram muito legal comigo. Deram muito apoio. Cara, seu Berardi, eu passei o Natal e Ano Novo no hospital da cirurgia. Seu 84, né? Seu Berardi me levou uma flor, uma rosa. É uma força e tanto, né? Na cama. Eu emagreci, se não me engano, 16 quilos no hospital. Fiquei 1 ano parado. Você ficou quanto tempo no hospital? Fiquei muito tempo. E depois tinha a fase toda de recuperação, de fisioterapia, mas também eu fiz, não vou falar a palavra, mas eu fiz muita coisa errada, né? Que atrasou a recuperação. Dirigi muito, andei de moto. Forçava o joelho. Forçava muito o joelho. E então eu paguei o preço, né? Como é que é a história da operação? Por que surgiu esse apelido do ciborgue dos Pampas? Porque foi o que veio foi um Dracon. Dos Estados Unidos? Uma fibra dos Estados Unidos. Dr. João e Dr. Machek, 2 anjos. E falou: você quer jogar futebol? Eu digo: quero, que eu sei fazer, mais ou menos. Aí você vai ter que usar isso aqui. Aí mostrou um joelho. Agora tu pensa, silicone. Tu vai ter que usar isso aqui. Eu caí no choro, né? Mas digo, é a última opção? Então, vamos. Fizeram. Foi sucesso, eu joguei mais de 10 anos. Fui cobaia, mas cobaia que deu certo. Cobaia que deu certo, né? Joguei mais de 10 anos, graças a Deus, né? E voltei no final de 85, emprestado para o Figueirense. Eu voltei com um medo terrível. Tanto que na minha volta, num jogo contra o Joinville, eu fui dividir uma bola com o Nardella. Chegou para lá do meio do caminho, eu me arrependi de ir na dividida. Então, quando eu me arrependi, eu ia tirar a perna, a dividida, a bola com o Nardella, ele chutou, né, dividiu, aí pegou na ponta do meu pé, cara. O meu joelho virou de novo. Agora pensa o que passou na minha cabeça. Caí, dali eu saí e deu. Mas doeu muito, inchou de novo. Eu digo, tem jeito. Mas aí algumas pessoas, não, cara, tu vai voltar. Aí você ficou mais quanto tempo parado? O meu sogro, na época, era casado, então o meu sogro tinha uma casa na praia, na Barra da Lagoa. Na Barra da Lagoa. Onde eu corria da Barra até na Praia das Aranhas. Você sabe a quilometragem. Eu corria. Passava por Moçambique? Areia. Quando eu cheguei no Grêmio, eles não acreditaram. Eu só treinava de agasalho. Tinha vergonha de mostrar minhas pernas. A cicatriz. Foram quantos pontos?
Ah, Um monte, por né? dentro, por fora, foi a Avenida... Fez quantas loterias? Com Foi a esse Avenida joelho? Brasil, né? Fez quantas loterias nesse Exato. joelho aí? Aí um dia o Hélio, que era o roupeiro, o seu Hélio me chamou a atenção. Ele assim, negão, o dia que você for jogar, você vai jogar de agasalho? Eu digo, não. Então, bota o short. Eu digo, bota o short. E aí, Botei o short, cara. Botei o short e fui pro gramado, né? Putz. Olha que os caras me viram. Os caras vieram, né? Pô, cara, que beleza. Tava com as pernas que era o seguinte, né? Era um cavalo. Era um cavalo. fez muito trabalho de reforço muscular por causa disso. Muito trabalho na areia, peso. Me esqueço o nome do professor lá do Grêmio também, que me ajudou muito. Mas o Paulo Lubumba, seu Paulo, tinha um colchão debaixo da arquibancada do Olímpico. Que pena que tá hoje o Olímpico, assim, me entristece muito de ter o Olímpico. Largou. Largado. Largaram Então tinha um colchão, um colchão dessa altura, mais ou menos, assim, ó, do chão, né? Onde ele me amarrava com uma borracha na cintura. E seu Paulo ficava me provocando, né? Dá, negão, dá na minha cara, vem cá, dá na minha cara. Dá aqui na minha cara. Então eu fazia isso no colchão, né? Eu ia chegando mais perto e ele ia chegando para trás. Dá na minha cara, negão. Tu não é valente? Dá na minha cara, negão. Eu chorava, cara. É um Eu trabalho. chorava. Mas assim, ó. Teve um dia que Te ele deu falou, condição teve um dia pra- que ele falou assim, ó. Tu já tá saindo do colchão, ó. Agora parei de brincar contigo. Entendeu? E você foi artilheiro do Campeonato Gaúcho com 27 gols, não é isso? E foi campeão gaúcho de 86. Gaúcho. É. Você lembra do time? Os caras que não acreditaram, né, na minha recuperação, na minha volta, no meu retorno, os caras ficaram incrédulos, né? E tinha um cara que me defendeu do começo até o final que eu fiquei no Grêmio. Quem foi? Queridíssimo de todo mundo, Paulo Santana. Paulo Santana. Quem me deu muita moral também, repito o nome dele, que Deus o tenha, seu Berardi. Né? E nesse time onde eu tinha Mazarop, Baidec, Bonamigo, Remanescente do time campeão Paulo mundial. César, Paulo César, Tarcísio, Grande Renato Gaúcho, Oswaldo, Sabela, É um timaço, né? Valdo. Cara, O Valdo tinha ido à Copa do Mundo, né? O campeonato naquele ano foi no primeiro ou no segundo Pensa semestre? aquele neguinho. Pensa aquele neguinho jogando. Conheci o Valdo no Botafogo, Uma- já no final de carreira. O cara é isso aqui. O cara é isso aqui. Magrelinho, sem boca pra nada. Que jogava de bola, o cara era brincadeira. Meu irmão. Então Valdo eu foi um tive o grande privilégio de também jogar com esses caras. Renato, primeiramente, o Renato me sacaneava pra caramba, né? Quem que o Renato não sacaneia? O Renato chegava no fundo e dava aqueles cortes pra trás, né? Como ele fez os gols no Contra o Mundial, Hamburgo. né? Contra o Hamburgo. Cortava pra trás e metia com a esquerda. Fingia né? que ia cruzar. E aí eu passava pra dentro do gol, né? A bola não ia, é você. Né? Não, eu ia pra dentro do gol, entrava com a redentura. Digo, ô, cara, Ah, pelo amor de quando Deus. ele cruzava, né? Digo, pô, me ajuda aí, pô. Deixa eu fazer um gol. Se tornou um parceiro, um amigo super generoso. Renato tem um coração gigante. Tenho gratidão pelo Renato. Fala com ele ainda? Tem falado com ele? Não. Ele tá voltando Não, pro Grêmio, muito né? pouco. Muito pouco eu falo com o Renato, mas assim, ó, a admiração que eu tenho por ele é uma coisa de gratidão mesmo, sabe? E ele foi muito. Hugo de Leon, cara, meu Deus do céu. O cara é gente fina É o capitão do time, né? de todas as formas, né, cara? De todas as formas. Amizades muito gostosas. Falecido Espinosa, né? Que também foi um Também professor conheci pra no gente, né? Botafogo. Um paizão.
finíssimo. Um paizão pra gente, né? E, tinha uma assim, relação de amizade muito forte com o Renato, né? Muito. Meu Deus, os dois eram parceiraço, né? Pra tudo. Pra tudo. Mas é isso aí. Aí você jogou no Grêmio até 8. Chegou a chegar a 8-7? Não, você foi pro Joinville antes de voltar pro Figueirense, não foi isso? Eu fui do Joinville para o Grêmio. Uma das maiores. Ah, foi antes. Sim, foi. Uma das maiores transações do futebol catarinense. Na época foi a maior. Na época foi a maior. É. Então, durante muitos anos, foi a maior transação do futebol catarinense. Foi a minha dentro. Quando você saiu do Joinville pro... Então no Joinville você foi se uma machucou. ponte, na verdade. Foi uma ponte. Joinville. Figueirense, Joinville, Grêmio de Porto Alegre. E os 15% que eu tinha direito até ontem. Até ontem, né? Você tinha falado que tinha se machucado de novo, né, no joelho, numa disputa com o Nardella, né, do Joinville. Depois você jogou com ele lá, não foi? Ou ele já tinha saído? Eu joguei com o Nardella no Joinville. Depois você jogou com Nardella, Ademir, falecido, Léo, falecido, Walter, baita de um goleiro, Jorge Carraro, Jorge Luiz, que faleceu agora há pouco tempo, o 5 de ouro do Joinville. E, cara... Foi aquela época que o Joinville estava ganhando o Catarinense atrás de... um atrás do outro. 84. Foram quantos? 7, né? 6 ou 7 seguidos. Nessa base, 8, 8, sei lá. E eu tive o privilégio de jogar com esses caras também. Né? Nardella. Nardella é fantástico, né? Então, tenho amizade com os caras até hoje também, né? Me convidam para ir lá e bater bola com eles e tudo. Do Grêmio, final de campeonato, eu não terminei o campeonato de 86 no Grêmio. No final do campeonato, o Novo Horizontino estava para cair no Campeonato Paulista. Dr. Toyota, que até pouco tempo agora era o prefeito de Novo Horizonte, foi a Porto Alegre, conversou com a direção do Grêmio, fizeram o acerto, ele foi a Porto Alegre e falou: só falta você. Eu, o artilheiro do campeonato, jogando. O campeonato estava acabando. E aí quem também estava jogando era o Caio Júnior, Caio Júnior, parceiro, irmão. Que Deus o tenha também. Caio Júnior. Então, os caras chegaram. Nós temos 6 ou 7 partidas para fazer. Nós não queremos cair. E nós íamos te buscar. Você quer resolver o problema de Você quer o quê? Pedi, o Grêmio me sacaneou, né? Digo, Aí eu fiz uma pedida para não ir. E foi. Os caras pegaram, meteram a mão no cheque, assinaram. E quando você pode apresentar ele, digo, amanhã eu tô lá. Bora. Foi assim que eu saí do Grêmio. Tinha algumas coisinhas que estavam acontecendo nos bastidores que ajudaram também. Também. Né? Facilitou. Facilitou. Então o Grêmio foi como artilheiro do campeonato. Me mandaram a faixa de campeão, tudo certinho e tudo. Mas eu fui pro Novo Horizonte. Novo Horizontino. O Novo Horizontino não caiu. A minha estreia no Pacaembu contra o Corinthians de Valdir Pérez, companhia. Ganhamos o jogo de 2-1 e eu fiz os 2 gols. Começou mal, né? Então, até hoje eu tenho ótimas amizades no Horizonte. Regina Celi Ravini. Cada lugar que você, cada cidade que você passou, jogou, deixou saudade. Né? É por isso que eu digo pra você. Eu detesto a palavra craque. Ainda mais hoje, que ela tá super banalizada. Então, nunca gostei. Eu gosto quando me chamam de operário da bola. Eu gosto. O profissional da bola. Eu gosto. Mas craque, não. Craques são raríssimas exceções em que nós podemos usar essa palavra. Infelizmente... Para quem você usaria? Vamos restringir aqui. Com quem você jogou no mesmo time? Quem você chamaria de craque?
Arthur, Arthurzinho. Adilcileno, Entrevistamos também para o Museu da Pelada, ano passado. Carlos Magno, né? E outros também, Isabela. Putz, meu Deus. E que você jogou contra? Zenon, Zenon. joguei com ele no Grêmio de Maringá. Ah, foi no Grêmio? Eu achei Dividimos apartamento em Grêmio de Maringá. Morávamos juntos. Que ano foi isso? Ai, agora, Anos 80, né? uns 80. Eu, Zenon, Cambuí, Nenê, que era um zagueiro do Guarani, falecido. Zeus e o Pata. Esse Nenê não foi que jogou na Ponte Preta também? Jogou na Ponte Preta, na zagueiro, Ponte, baita de um zagueiro, Sim. falecido, que Deus o tenha também. Então, quer dizer, dividi apartamento com o Zenon, meu irmão. Grande Zenon. O nosso treinador era Mário Juliato. Você teve 4 passagens pelo Figueirense. Você é o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 93 gols. É isso? E eu queria saber de você... Fernandes, Calico, 94 e eu com 93. Eu fui o primeiro jogador do Figueirense a ser convocado para uma seleção brasileira. Na história. Do Figueirense, saindo do Figueirense. Jogando pelo clube. Jogando pelo clube. Fui o primeiro. Toda a preparação eu fui titular, onde poucos dias da viagem, uma imposição política do Internacional que Ele levou praticamente o time inteiro, né? todo o time do O time Internacional. todo, com mais 2 ou 3 jogadores. Então o centroavante do Internacional, eu tinha feito a pré-temporada toda como titular, correto? O outro centroavante da seleção era o Chicão, Chicão, da Ponte Preta. da Ponte Preta. E o centroavante do Internacional, O Kita. o Kita. O treinador da seleção era o Jair Pisserni. O cara da Ponte, né? Vai levar o Albeni aí? É. Vai deixar o Chicão para trás? Aí você foi parar no Avaí, que é o rival do Figueirense. Como é que foi isso? Como é que a torcida do Figueirense reagiu nesse momento? Me chamaram de traidor e me chamaram de muita coisa. Eu pensei até que uma época que eu estava no Figueirense, quando queimaram uma bandeira, que eu financiei a bandeira com o meu rosto, né? Eu pensei até que eu iria perder alguns anos de sobriedade. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou muito, minha ex-mulher, me ajudou muito, conversando, apoiando, e a vida seguiu. Mas queimaram uma bandeira minha com meu rosto dentro da sede de uma das torcidas organizadas. Então, quer dizer, hoje para que eu vou no estádio? Para me incomodar, para ser xingado? Conseguiu encerrar sua carreira dignamente no Avaí, mas o fim da carreira de jogador de futebol para você foi muito complicado, né? Você teve problemas sérios, que aí vai entrar naquela a superação toda que você teve para voltar a jogar quando teve o problema no joelho, acabou sendo pequenininho para a força de superação que você teve na tua vida. Conta essa história porque eu acho que ajuda muita gente, inclusive ex-jogadores de futebol, muitos que estão jogando, que passam por esse problema, né, que tem, e principalmente os jogadores que terminam a carreira e ficam meio perdidos, enfim. Conta a tua experiência aí, por favor. Eu encerrei minha carreira dignamente. Um pouco cansado pelas dores no joelho. Você está com quantos anos? Desculpa interromper. 36, 37 anos, se não me engano. E então, e de ver algumas coisas dentro do meio. Eu enchi o saco. Digo, não quero mais. Estava aborrecendo mais do que dando prazer. Muito, muito. Então,
um amigo, Bena, mais um ano pra gente. João Carlos Dias, que era o supervisor do Havaí. Digo, não, João, se você é meu amigo, nunca mais fale isso comigo. E assim foi feito. Saí. Quando eu saí, eu não estava preparado de uma outra forma de fazer aquilo ali fora, não sendo profissional, por lazer, diversão. Não estava mesmo. Eu sempre fui competitivo. Churrasco na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não parava. Né? E família, sabe como é que é, né? Pô, o cara parou, só quer churrasco. Então, comecei numa descendente. E só parou quando eu cheguei no fundo do poço e pedi ajuda em 6 de dezembro de 2006. Quer dizer, isso começou em 93. Foram 13 anos, né? De uma vida muito complicada. Muito complicada. Aí nesse meio tempo eu perdi praticamente tudo. Tudo. Inclusive da onde nós estamos aqui agora, eu saí naquele portão ali. Com um carro de polícia na porta. Né? Eu fui colocado para fora de casa. Com razão. Porque eu pensava que eu era o cara. Podia fazer tudo. Acima de tudo. Não. Ledo engano. Então foi com razão. Então, nesse meio tempo que eu saí daqui, eu morei na rua, morei de aluguel, morei em galpões de carnaval, de favor, e o fundo do poço, quando eu passei a morar na praia, na rua, né? Mas até no fundo do poço tem água limpa. Né? E então foi onde eu tomei vergonha na cara, caiu a ficha, não tinha para onde correr mais, né? Eu não queria morrer. Onde eu passava, as pessoas me reverenciavam, né? Mas só que eu estava fora da casinha. Só que eu conversava com árvore, eu conversava com poste, eu atravessava a BR, né? E eu xingava as pessoas, eu brigava com pessoas, só não agredia. Mas eu xingava pessoas, não, eu estava fora da casinha. Quando eu cheguei no centro de tratamento com um padre, um delegado, escoltado, boa escolta. 6 de dezembro de 2006. Me cuidaram, me colocaram debaixo, essas pessoas me colocaram mais uma vez debaixo do braço e me conduziram, né, como fazem até hoje, onde eu tenho essa gratidão, forte com tenho eles. Essa gratidão por todos eles, por todos, porque em cada lugar que eu chegava eu era reconhecido como aquele ídolo. Do Figueirense, a palavra que a gente estava conversando. Estava conversando e não me cai a ficha dessa palavra. Eu sou um operário de futebol. Então, estou eu aí. Vou para o 17º ano, limpo, vivendo de uma maneira diferente e tendo o privilégio, a bênção e o dever de levar a palavra a quem precisa. Eu vou dando os parabéns a você mais uma vez. Obrigado, e agradecer querido. muito pela sua recepção aqui. Obrigado. E pelo papo, pela sua história. E te dar os parabéns por essa história bonita que você tem de superação. De superações. Né? Eu agradeço muito a visita mais uma vez de vocês, tá?
e de me dar essa oportunidade de estar passando para as pessoas um pouco da minha história, né? E minha gratidão. Que segue. Sou grato. E vida que segue. Obrigado, meu irmão. Vem cá. Posso dar um abraço desse Vem cara? cá, vem cá, vem cá. Isso aqui é pro museu, velho. Obrigado, meu irmão. Bora, Isso aí. bora. Isso aí, ó. É nóis. Ó, Museu da Pelada na sua casa. Assim Faz que bem, faz bem.